arquiteto João Campos, não sendo natural da Ilha Terceira, veio até a Angra do Heroísmo apresentar um livro com conteúdo importante e relevante para os terceirenses. Afinal de contas, falamos de Ilha Terceira, arquitetura dos impérios do Espírito Santo. Foi esta a obra apresentada, reunindo informação dos 72 impérios desta ilha, cada um deles a representar uma comunidade e uma história e a retratar a fé do povo. É, de facto, uma celebração do desejo desse mundo que há de vir e desse tal mundo utópico, porque na verdade ele não está em lado nenhum, não está. A palavra utopia significa um não lugar, desse mundo que é um não lugar, mas é um não lugar desejado e procurado por gente que mantém acesa esta esperança e este culto, pelo menos, desde o século XII. Portanto, são 1000 anos de procura desse mundo, 1000 anos de procura dessa relação, que no caso da Ilha Terceira, em particular, porque estamos a falar dos impérios da Terceira, se traduziu esta ideia, que obviamente é uma ideia metafísica e uma ideia que tem a ver mais com a relação com Deus e com a divindade, se traduziu em pedra e cal na construção destes edifícios. Edifícios que são, de facto, uma marca identitária da Terceira. Nós vemos uma fotografia de um império e eu diria que com 99% percebemos de que ilha é, porque cada ilha tem um caráter diferente, e os da Terceira destacam-se quer pelo número, apesar da Terceira nesta altura ter apenas cerca de 25% da população global do arquipélago, a verdade é que mais de metade dos impérios estão aqui. Os impérios, no sentido físico dos edifícios, estão nesta ilha, e em particular com uma grande concentração nas duas zonas urbanas da ilha. Aqui em torno da cidade, na cidade em torno da cidade, e na praia e em torno da praia. Depois temos freguesias com 1, freguesias com 2, muitas com 2, algumas com 3, mas a verdade é que a grande maioria está aqui. E a verdade é que estes impérios e a sua relação acabaram por dar origem a outras instituições. Por exemplo, aqui no caso da cidade de Angra, a Santa Casa da Misericórdia de hoje nasceu de uma irmandade do Santo Espírito, que ainda hoje temos aqui a Rua do Santo Espírito, que é mesmo aqui ao lado da Câmara, onde ela tinha a sua sede, e continuamos a ter hoje o Hospital da Ilha Terceira, chama-se do Santo Espírito, como sempre se chamou desde o século XV. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de algo que não marcou apenas a parte religiosa, algo que se traduziu também e com muita força na própria estruturação da nossa sociedade. Isso leva-me a outra parte que também está muito bem descrita e muito bem focada neste livro, que tem a ver com as questões ideológicas em torno do Espírito Santo. Na verdade, a sociedade açoriana, muito dela, tem a ver com isto, esta procura de tal igualdade, este respeito pelos mais fracos e pelos mais pobres, e esta procura, de facto, de criar neste mundo a tal utopia que nós sabemos que nunca existirá, mas que talvez venha a existir. É a tal esperança num futuro diferente. E isso marcou a maneira como as nossas freguesias se organizaram, marcou a maneira como, de alguma maneira, o poder se organizou dentro das ilhas. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar da verdadeira perseguição que este culto sofreu ao longo dos tempos, ele conseguiu ter mais força que tudo isso e acabou por ser uma das forças determinantes no moldar do caráter dos açorianos. Mais do que edifícios, os impérios são símbolos vivos da devoção do povo, espaços de encontro, de serviço à comunidade e de fraternidade. Ou cuidamos do nosso património e da nossa razão de ser, ou então as mutações do conhecimento e as explicações que se dão hoje em dia vão acabar por ferir de morte o conhecimento e a razão desse conhecimento e a razão de ser desse património. Quero falar sobre isso mesmo, o risco de se perder a realidade que nos define, esquecida, banalizada ou então substituída, como agora se diz, por uma muito sobretudo falsa, realidade aumentada. É o nome científico informático, realidade aumentada.
o que eles inventam, meu Deus, para além de haver aparentemente uma realidade diminuída, não sabemos onde é que está aquela simples realidade, aquela que a gente gosta de dizer, olha, isto é a realidade. Não sei se a realidade continua a ter direito à existência. Bom, isto é uma espécie de declaração de interesses, porque é sempre bom evitar equívocos. O livro tem coisas que alguns poderão não estar de acordo, quiçá contrariando expectativas porventura diferentes. O meu livro introduz questões sobre os impérios que não têm sido trabalhadas, não só sobre o culto, mas essencialmente quanto à sua decorrente arquitetura, num tempo como o nosso, em que se torna até perigoso devotar tempo para pensar, para duvidar, para discordar. Mas esse foi, de facto, o desígnio intrínseco da publicação que aí tendes, deixando nela inscritos momentos que, ao menos, sirvam para memória futura. A arquitetura, a dos impérios ou qualquer outra arquitetura, não é apenas nem mesmo primordialmente a imagem que o edificado oferece, mas, muito mais, traz consigo uma proposta de compreensão da sua razão de existir. Se ela não nos disser porque é que está lá, porque é que existe, não é boa arquitetura, vai desaparecer, vai morrer. Isto traz-nos à questão fundamental da preservação da memória, isto é, sobre o risco de se perder aquilo que nos define. A 1 de janeiro de 1980, houve uma catástrofe aqui, mas muito património que tinha sido destruído, recobrou, convocando sobretudo a memória que permanecia ainda na manhã desse dia 1 de janeiro de 1980. Vai para 3 decénios, estudando o fenómeno de uma arquitetura exclusiva dos Açores, dei-me conta da progressiva erosão do conhecimento sobre as raízes do culto, justificação basilar para que, de acordo com Mircea Eliade, uma verdadeira hierofania houvesse acontecido aqui e não noutro lugar, levando à criação de um modelo para a representação social dos impérios. Apresenta rigor científico e sensibilidade, deixando um contributo para o conhecimento e valorização deste património, parte da identidade coletiva e da expressão da alma açoriana, em especial terceirense. Do ponto de vista arquitetónico, cada uma das ilhas, ou cada grupo de ilhas, seguiu caminhos diferentes. E é interessante, e é uma coisa que eu não conhecia, e agradeço ao Sr. Arquiteto ter-nos chamado a atenção para isso, que é nós olharmos para os nossos impérios, os impérios da Ilha Terceira, que são extremamente coloridos, extremamente decorados, e vermos fotografias de igrejas, até de mesquitas, em vários países, mas em particular na região do subcontinente indiano, em que de facto até parece que é um império. É das tais coisas que, se nós tivéssemos visto aquilo isolado num lugar qualquer, a dúvida ficaria se nós estávamos perante o império ou não. E realmente há aqui uma convergência que eu não sei se uma coisa causou a outra ou se foi a história. O Sr. Arquiteto aponta-nos aqui para uma causa com as pessoas que fizeram o torno a viagem. Não sei se será assim, e digo que não sei se será assim, e levanto aqui este ponto de debate que o Sr. Arquiteto com certeza esclarecerá, até porque estes impérios, com esta estrutura, não são do tempo das descobertas. Nos tempos mais antigos, os impérios eram bem mais simples, a maior parte deles eram apenas estruturas amovíveis que se montavam e desmontavam, ou estruturas que se montavam em casa dos mordomos. E, na verdade, se nós olharmos para a data de construção, e esta obra tem este valioso contributo que é darmos império a império para todos os impérios da Ilha Terceira, a data em que foram construídos, nós vemos que os mais antigos, com esta estrutura, enfim, estão no século XIX, mas a vasta maioria deles está no fim do século XIX e primeiras décadas do século XX. Ou seja, a transição dos impérios amovíveis, dos chamados triados, para estes impérios que nós hoje conhecemos, é algo que aconteceu num tempo relativamente recente e num tempo em que a nossa relação com a Índia já não era tão próxima como foi em tempos mais antigos. Mas a verdade é que há uma extraordinária semelhança e
pelo menos a forma indica que há aqui uma relação, mas o Sr. Arquiteto fará o favor de esclarecer, porque para mim é uma daquelas coisas que eu fiquei verdadeiramente impressionado com as semelhanças. As semelhanças formais, as semelhanças de cores, a maneira como os edifícios se organizam, de facto, são muito parecidos. A obra convida a valorizar o património e a preservar a memória coletiva, abordando em 12 capítulos distintos questões como a filosofia, teologia ou antropologia. Enquadra todo o culto e as funções de cada edifício. Foram dezenas de anos a estudar esta temática, com a certeza que são bem poucos os estudos consolidados que enquadram a vertente arquitetónica dos impérios. Estudando ao longo destas dezenas de anos, fui encontrando alguns desvios de interpretação que não vão no sentido de preservar, vão se calhar esgaçando um pouco a força, a verdade, a profundidade daquilo que é a razão de ser dos impérios. Os impérios não podem ser os mesmos do século XV, no início do povoamento dos Açores, ou do século XVI. E quando se faziam os amovíveis no século XVII. Eu, aliás, no livro tenho uma tentativa de datação, porque há duas levas de açorianos que vão para o Brasil. A primeira por causa dos franceses na França e aqui no Cial, portanto na foz do Amazonas, em que vão uns milhares de famílias daqui dos Açores para o norte do Brasil, o norte poente do Brasil, o delta do Amazonas, concretamente, mas não há lá império nenhum. No entanto, o Brasil todo ele tem culto do divino, mas quando se dá, no século XVIII, a necessidade de defesa da fronteira sul, agora já não era com a fronteira norte dos espanhóis, era a definição dos limites do Brasil com os espanhóis, na questão da prata, da bacia do Prata, etc., e foram transportados 6.000 casais dos Açores para a ilha de Santa Catarina. Eles fizeram um império quando chegaram lá, em meados do século XVIII. Quer dizer que se eles o fizeram em meados do século XVIII, aqui na Terceira, tinha que haver necessariamente impérios de alvenaria. Não existe nenhum. No entanto, há um em Santa Catarina, que está lá desde da década de 50, 1750. Ao lado da igreja mandada construir por Dom João V, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Lagoa, no sul da ilha de Santa Catarina. Fica assim o contributo para o conhecimento e divulgação de uma das mais genuínas marcas arquitetónicas da Ilha Terceira, com um vasto repertório fotográfico dos impérios inventariados a acompanhar todo o livro.